Olá, meus amigos, estamos começando aqui o nosso primeiro episódio do Agro em Debate. É um podcast aqui realizado pelo escritório João Domingos Advogados, a fortaleza jurídica do produtor rural, com o nosso grande parceiro e amigo Hélio Jove, da Supremo Consultoria Ambiental, o maior licenciador ambiental do estado de Goiás e do Brasil. E o objetivo desse nosso podcast é a gente ouvir aí grandes profissionais, grandes empresários, produtores rurais, para poder aprender, né? A gente está debatendo aqui os temas sobre os maiores desafios que o produtor rural tem enfrentado na sua atividade e trazer aí soluções, né? Eu acho que o mais importante é a gente conseguir trazer soluções. E para esse nosso primeiro episódio, o tema que nós escolhemos, que é uma dor que está sendo muito forte hoje para o pecuarista, é a questão da venda do boi gordo, né? Aquele produtor, principalmente, que vai vender o boi, às vezes, em balcão, que aí tem uma guerra, tem uma pandemia, tem uma situação inesperada de mercado e acaba, na hora de vender o gado, ele não tem controle sobre o preço de mercado, ele não tem controle sobre a forma de venda e a gente está vendo aí muitos clientes no nosso escritório amargando grandes prejuízos em decorrência disso. Mas a boa notícia é que há solução para isso, há mecanismos para você poder mitigar esses prejuízos, né? E então o nosso objetivo hoje com os nossos parceiros aqui, o João e com o Fabiano Tavares, é a gente poder estar ouvindo eles sobre essas ferramentas. Então é isso aí, meu amigo, muito obrigado por estar participando aqui conosco desse projeto incrível. Eu que agradeço o convite, espero contribuir muito com o conhecimento sobre as questões ambientais. Não tem como produzir no agronegócio sem estar com as questões ambientais regularizadas. Então, obrigado pelo convite, é o que eu falo da conexão com o propósito e vamos ajudar as pessoas, ajudar o produtor rural, ajudar o agronegócio da porteira para fora, que muitas vezes ele precisa dessa assistência técnica com qualidade, com conhecimento e agilidade, porque as coisas precisam ser rápidas, precisa ser resolvido com experiência, de forma que gera resultado para eles. Porque é muitos custos, muitas situações adversas, mas tem ferramentas, como você disse, e como certamente nossos convidados aqui. Obrigado pela presença de vocês e conte com a gente aí e cada dia vamos levar maior informação para cada produtor. Gente, então, só para apresentar melhor para vocês, o João Junqueira. Pô, João, como é que eu defino aí sua formação, né? O João é um grande profissional do mercado financeiro e há alguns anos vem fazendo um trabalho muito focado nessa questão da proteção financeira, principalmente pecuarista, né, João? Bom, eu comecei no mercado financeiro justamente por esse caminho. Eu tive uma boiada que estava confinada, o custo já estava elevado, e o dono do confinamento, era um confinamento que eu terceirizei a engorda, ele me chamou para falar, João, a gente precisa travar esse boi, senão pode ser que não tenha o resultado esperado. Dali ele ligou o gráfico e me mostrou e eu fiquei apaixonado e eu resolvi seguir por essa linha. Então eu entrei por essa porta dentro do mercado financeiro. Entrei já querendo fazer isso, fiz alguns trabalhos acadêmicos, fui buscar orientação tanto na parte teórica quanto na prática, para conseguir atender produtores, apresentar primeiro para o meu ciclo pequeno, família e amigo, e depois comecei a expandir isso para mais pessoas, para captar mais clientes com o mesmo problema que eu tive lá no começo. Então vamos falar assim, minha carreira profissional, esse foi meu primeiro emprego fora de casa, foi seguindo essa linha mesmo. Então você era um gado seu, então você é produtor também, Sim. Você é pecuarista, e sua família também, seu pai... A família de produtores rurais, pecuaristas. Isso. Mas no caso, o gado era meu CPF meu. Entendi. Foi até para Barretos, foi lá no confinamento em Barretos, saiu de Goiás, foi para Barretos. Chegou lá, a venda já é casada com CPE, então estava fácil para realizar essa trava. Então foi quando a gente começou isso e eu comecei a querer pesquisar mais, porque... meio que abriu um mundo assim que, toda hora que vai vender o gado, uma aflição danada, uma brigaiada para vender, se vende agora, vende depois. Uma ferramenta dessa, você tem um norte, tem um painel ali na frente para você enxergar um pouquinho mais longe. E aí foi o que me motivou. Eu estava no último ano de Direito, aí eu tranquei o Direito, faltando 8 matérias, e fui para São Paulo fazer Economia para buscar mais informação sobre que, querendo ou não, na internet ainda tem pouco.
O que eu ia te perguntar, João, qual que é a sua formação? Quanto tempo você já está no mercado? Minha formação acadêmica é nada. Eu fui até o 5º ano de Direito, deixei 8 matérias para trás lá na Faculdade de Barretos. Uhum. E depois eu fui para a PUC de São Paulo fazer Economia. Estou ainda na faculdade, então eu trabalho e estudo, vivo essa... Já está na luta. prática, né, do dia a dia. Já na prática e estou com essa parte teórica que eu dou valor nessa base teórica também, eu gosto. Então hoje eu sou um estudante, vamos falar assim, se for falar na parte acadêmica. Ô, Fabiano, fala para nós um pouco também sobre a sua formação e experiência, né? Eu sei que é uma família de produtores rurais também, né? E assim, eu queria saber como que você chegou para fazer esse trabalho, porque eu imagino que havia um momento ali dentro da sua família que havia aquela tradição da pecuária mais extensiva, talvez, né? Isso não é cultural dentro da pecuária, com certeza você não aprendeu de pequeno, né? Não era seu pai, meu filho, vem aqui para você ver o gráfico que a gente fazia operação de trava aqui na bolsa, né? Então, como que isso aconteceu e como que tem sido esse trabalho hoje de compartilhar essas informações? Hoje tem um grupo aí do PNM, né? Fala para nós aí sobre você, sobre o PNM também. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, João. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, né? Bem, na verdade, eu não tenho família tradicional de pecuaristas, né? Eu caí meio de paraquedas na atividade. Então, eu sou zootecnista de formação e comecei a administrar uma fazenda em meados de 98, 99, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi tentar mudar estratégias aonde eu via que a fazenda era um capital financeiro muito grande parado. E aí eu comecei a intensificar, né? Como não tinha muito para onde ir, ou seja, você não tem muitas opções, a primeira coisa que eu fiz foi tentar o confinamento. E daí a gente estendeu o confinamento para ser um confinamento do ano inteiro. E hoje a fazenda inteira é um confinamento, né? Vamos falar assim. Isso foi mais ou menos em 2003, 2004. Vamos dizer, comecei o confinamento nos anos 2000, né? No 2000 bola, né? Vamos dizer assim. E aí eu comecei a perceber o seguinte: quando você confina só um período, ou quando você confina um ano inteiro, você tem dificuldades, muitas vezes, de quando é que você vai vender o seu boi? Como é que está o mercado? E quase sempre, quando você fecha o boi, é a hora que o mercado está em alta, né? Coincidentemente, isso não é regra, né? É a hora que o mercado está em alta, todo mundo está empolgado. A perspectiva é otimista. Perspectiva otimista. Você comprou o gado em alta, né? Porque a gente não pode esquecer que 70% do custo do confinamento é o boi, né? Se a gente for colocar custo financeiro, ele vai estar entre 1% e 2%. Se for colocar custo de alimentação, em torno de 15%, 16%. Mas o boi, ele impacta bastante. Então, se você compra um boi no momento de alta, esperando para vender no momento de alta, e de repente essa alta cai, não, né? Vai fechar, né? A conta começa a ficar muito, muito feia. E quase sempre é assim, né? Ou seja, por que quase sempre é assim? Porque o mercado nunca ele é estável. O mercado ele vai subir, vai descer. E no caso do boi, as subidas e descidas dele, e é muito fácil exemplificar isso agora, né? Porque antigamente, por exemplo, nessa época lá atrás, às vezes você passava 6 meses, 1, 2 anos com a arroba praticamente linear, subindo 5, 10 reais. Agora não, nós temos situações, ela sobe 50 e cai 50 em 3, 5 meses, né? E às vezes uma semana. Então é uma montanha russa que gera uma aflição, gera uma sensação de impotência. Por quê? Porque a partir do momento que você fecha o boi, ele não é seu mais. 90 dias depois, 100 dias depois, ele é do mercado. Seja quem for comprar ele de você, ele é do mercado. Você não pode manter ele lá porque o custo ele é muito alto, né? E se você tirar ele de lá e jogar para o pasto, o prejuízo é maior ainda. Então ele não é seu mais, você vai ter que vender. E se você vai ter que vender e o mercado não está legal, qual a opção que você tem? Nenhuma. Então, quando eu fui aumentando meu volume, né, e cheguei a uma quantidade que naquela época nem era muito, né, acho que era 400, 500 cabeças, eu percebi que tanto o boi na hora de ser vendido, quanto o milho na hora de ser comprado, que a gente pode usar o raciocínio o mesmo, né, só que inverso, né, no caso, o boi você compra e depois vai vender, ele pode cair. E o milho você faz um projeto, na hora que você vai comprar, ele sobe. Quer dizer, se você tem essas duas conjunturas ao mesmo tempo, né? Você tem o boi... vai para um lado, outro vai para o outro. Normalmente sempre vai para o lado que você não quer, né? O boi vai para baixo e o milho vai para cima. E aí a conta... E a margem de lucro. Aí nesse caso a margem ela some, né? Não vira nem margem, né? Vira desastre de lucro, né? Vamos falar assim. Então foi em cima dessa situação
que eu decidi que não dava para trabalhar sem ser assim. Ou seja, ou eu usava algumas ferramentas do mercado, isso já foi em 2007, né, depois de 7 anos, ou então eu parava a atividade, porque arriscar não era uma situação que eu estava confortável a ficar com ela, não. E o que você fala, assim, algumas características que o produtor, nesse caso, tem que seguir? Então, eu acho que são muitas coisas importantes e a principal delas é tomar cuidado com, a gente costuma dizer no linguajar popular, os bilhetes que o pessoal passa. O que é o bilhete que o pessoal passa? Muitas vezes você tem, de repente, revistas querendo fazer venda, você tem frigorífico querendo que os pecuaristas coloquem boi no coxo, você tem situações de empolgação, né, dos pecuaristas, né? Vai entrar um novo comprador aí, então de repente a arroba vai lá para cima. Então, eu acho que o ponto principal é tomar cuidado com esses bilhetes. Ou seja, o que nós estamos vendo de uma revista que está colocando que a arroba pode chegar a 380? Talvez ela é até patrocinada, né? Alguma coisa nesse Talvez sentido. ela é patrocinada e assim, infelizmente ou felizmente, o ser humano ele gosta de comprar ou de clicar, né? Hoje em dia a gente não compra mais uma revista, compra um jornal, a gente vai dar um clique, né? A gente gosta de clicar numa coisa que realmente foge do padrão. Ou seja, uma notícia de uma arroba 380 é uma notícia que vende. Se a arroba vai chegar ou não a 380, ninguém vai ser condenado porque falou uma besteira lá atrás. Mas isso viraliza. Ou seja, se você tem uma notícia muitas vezes normal, ela quase que é difícil de esparramar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de pecuaristas. Mas se você tem uma notícia dessa, em meio-dia praticamente todo mundo já leu essa notícia. Por quê? Porque é uma notícia que atrai os olhos de quem está vendo, né? Então, eu acho que o ponto principal número 1 é isso, tomar cuidado com esses, né, bilhetes que o pessoal tenta passar, porque você pode estar comprando, entre aspas, um bilhete errado. Né? Fabiano, 2 questões que eu acho muito relevantes, a gente advogando para pecuaristas e participando de grupos também, quando dá esses momentos de queda do valor da arroba, o que eu sempre escuto? O cartel dos frigoríficos. Porque esse cartel dos frigoríficos, porque não dá, e reclama do mercado, e reclama da China. E eles tentam terceirizar essa responsabilidade pelas oscilações de mercado. Elas podem não ser esperadas, mas a gente sabe que elas podem ocorrer. Então, o que eu vejo hoje é o produtor que não faz alguma trava na hora de vender o boi gordo, na verdade quem está especulando é ele, né? Porque sempre ele tem uma visão assim, cultural. Eu não vou mexer com esse negócio de bolsa, porque quem mexe com isso aí, com especulação, eu não entendo disso. Mas na verdade o que ele não entende é o que ele está tentando fazer. O que ele não entende é ele tentar, eu vou pôr aqui o boi e tal, daqui 90 dias eu vou tirar ele lá e vou vender. Ele é que está especulando, porque ele está especulando o quê? Que eu acredito que quando eu vender, a arroba vai estar um preço bom e vai... E hoje a gente está tendo um problema até das escalas do frigorífico, porque chega, o preço está ruim, nossa, tá péssimo, não quero vender. Passa algumas semanas e fala, eu quero vender mesmo ruim. Aí chega no frigorífico aí, você me compra, eu vou abrir as pernas aqui, pode vir. E aí o frigorífico fala, não quero, tô com escala aqui, daqui 30 dias se você quiser eu te compro. E aí fica uma situação desesperadora, né? Sim. Então o que a gente tem hoje é o produtor que vende o boi gordo, se ele não tem um mecanismo como esse de trava, de segurança jurídica, ele é que está especulando, né? E pelo pouco que a gente veio conversando aí, eu vejo que a gente tem, basicamente, seriam 2 alternativas, né? Aí dependendo do porte do produtor, a questão do contrato com o frigorífico, né? Os contratos, e a questão também dessas ferramentas financeiras na bolsa, né? Então, ouvi aí de vocês dois aí, que vocês explicarem um pouco melhor aí essa questão aí com o frigorífico, né? Qual que é uma quantidade de bois que tem que ter, que às vezes faz sentido para travar, que tipo de consultoria que o produtor tem que ter, porque não basta ele ter acesso a ir lá e travar no frigorífico, porque às vezes ele vai travar mal, então vai fazer um mau negócio. E só para fechar, uma coisa que eu vejo que é muito interessante, porque a gente vê muito hoje o produtor investindo muito dinheiro da porteira para dentro para aumentar a produtividade, a eficiência, faz pasto rotacional, joga calcário, investe milhões, mas às vezes da porteira para fora, que é da venda, não coloca tanto dinheiro, ou não busca uma consultoria adequada para isso daí, né? E aí não adianta, porque você pode aumentar, você pôr 1000 cabeças de boi, se você não tem uma inteligência na hora de venda, você perdeu toda a sua margem na negociação, né? Sim. Então, dividir esses dois aí. Existe uma quantidade mínima em cima dessa pergunta que existe. Fez? A quantidade mínima seria 330 arrobas ou 18 bois. Isso porque são duas... Em qualquer lugar que você for. O frigorífico que tem a questão da assim, trava na B3. prática, o frigorífico nunca trava para você.
Por quê? Porque se ele for assumir esse risco, é um risco que talvez para um produtor com 18 bois o volume seja pequeno. Só que o frigorífico não vai travar um produtor de 18 bois, ele vai travar vários produtores com milhares de boi. Então, se o frigorífico assumir esse risco, ele quebra, mesmo sendo uma indústria de grande porte, né? Então, o frigorífico usa o quê? Ele usa a bolsa para poder fazer essa trava. Que ele aí, é só intermediador. Ele perde o risco. Ele transfere o risco, né? Ele transfere o risco. Mas eu vou levantar a bola aqui e depois jogar ela para o João, que em cima do que você está falando é muito importante a gente voltar um pouquinho atrás e pensar no seguinte raciocínio. O produtor, ele tem essa mania. Ele gosta muito de jogar a culpa para alguém, né? Ele tem lá uma cria que de repente não deu muito bezerro, a culpa é de quem fez a IATF. Aí ele tem uma recria que o crescimento do bezerro não foi tão bom, a culpa é do vendedor de sal mineral. Aí ele tem uma engorda que o boi não engordou bem, a culpa é de quem formulou a ração, ou de quem vendeu a ração para ele. Aí ele manda o boi para o frigorífico, o rendimento não foi bom, a culpa é do frigorífico. Roubando a desossa. Se o pasto não saiu, a culpa é do São Pedro que não choveu. Se o preço não está bom, a culpa é do cartel. Então, vamos lá. A partir do momento que o produtor tem uma gama, né, uma lista imensa para jogar a culpa, ele não precisa de sair da zona de conforto dele e ir para o mercado. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é não terceiriza a culpa, assuma a culpa. Por quê? Porque, de alguma forma, você está envolvida, ou seja, a culpa quase com certeza está da porteira para dentro da fazenda. Então, se você, primeiramente, assumiu essa culpa, aí eu já vou fazer um comentário aqui. Eu não quero defender frigorífico. A gente sabe que tem situações e situações, né? Tem coisas que eu não concordo também que aconteceram. Mas o frigorífico, a gente tem que olhar ele como um parceiro. Porque se ele não tiver na atividade, esquece. A atividade acabou. Eu tenho um boi gordo para vender e não tenho um frigorífico, vou vender para quem? Eu vou matar meu boi, eu vou vender essa carne no supermercado. Isso não existe, não tem como. Você tem CIF, você tem... enfim. São atividades totalmente distintas. Totalmente distintas. E o produtor, muitas vezes, ele acha que vender um boi, vender a carne é muito fácil. Não, não é. Você desmonta um boi. Porque o que o frigorífico faz? Ele não mata um boi, ele desmonta um boi. E você tem mais de 2.500 itens ali. Imagina todo santo dia você vender 2.500 itens de 1.000 animais de itens perecíveis. Onde você tem parte ambiental em cima, que você não pode deixar aquele determinado material ali por 3, 4 dias no tempo. Vamos falar, por exemplo, do material ruminal, né? De dentro do boi. Aí vamos falar que tem o chifre, vamos falar que tem o couro. Entendeu? Então, como é que você vai gerenciar isso? Não é uma coisa fácil. Não. Então, o frigorífico, ele faz, na minha opinião, a parte mais difícil, porque ele está desmontando, né, um boi que, por mais de 2.500 itens, trabalhando com um negócio perecível. Então, muitas vezes a gente tem a visão simplista, que o frigorífico pega o boi pronto e simplesmente mata e vende e tem a maior lucro. Não, vai lá, vai fazer, vai experimentar, que você vai entender que a coisa não é muito difícil. E aí o outro ponto que eu vou levantar para passar a bola para o João, seguinte, o que acontece? Você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Quando a gente vai em eventos, a gente vê muitas vezes as pessoas querendo o melhor técnico de nutrição, o melhor software, o melhor misturador, a melhor semente, o melhor adubo. Só que, o que acontece? Se você pegar, vamos usar o exemplo de um confinamento aqui. Eu comprei a melhor ração do mercado, eu tenho o melhor técnico do mercado, eu tenho a melhor genética do mercado, eu tenho o melhor manejo, eu tenho a melhor equipe. Se você pegar e colocar tudo de melhor, talvez o seu boi ele vai engordar 100 a 200 gramas a mais de um concorrente seu, de um outro confinamento, que tenha todos esses itens, né, e outros mais médios. Então, nós estamos comparando um confinamento que é o top de tudo com menor eficiência. Médio, né? Então, a diferença vai ser 100, 200 gramas. No final das contas, nós estamos falando... Eu não tenho essa conta na cabeça, mas nós estamos falando de 100, 200 reais. Né? Ou seja, e aí se a gente extrapolar isso para um confinamento que foi muito lambão, quer dizer, ele não tinha um técnico, comprou uma ração ruim e tal, aí nós estamos falando de 400 gramas a menos. Ou seja, o lucro, né, o resultado final vai ser uns 300, 400 reais a menos do que esse que foi o top de todas as situações. Beleza. Só que aí o cara tem a ração top, o técnico top, o vagão top, a equipe top, mas não tem uma estrutura de venda. Ou não dedicou o tempo à venda. Sabe o que pode acontecer? Você fez
tudo de ideal e teve um lucro de 200, 300 reais a mais, né? Que um concorrente, que um confinamento que não teve isso. Mas na hora de vender, você pode vender seu boi hoje a R$ 1.100 a menos. Então, de que adiantou você dedicar da porteira para dentro todo aquele técnicos e estrutura e na hora H os R$300 não vão toda ser estrutura, passar, tempo, né? Os 1.100 que você perdeu. E aí, de repente, aquele confinamento mais simplinho, né? mais simples, que teve um resultado financeiro na engorda dos bois de R$300 a menos, vende por R$1.000 a mais. Por quê? Porque foi no mercado, teve as ferramentas certas, dedicou um pouco do tempo para fazer uma venda futura e aí fez uma venda de R$1.100 a mais. Quer dizer, 1.100 menos 300, o lambão, né? o confinamento mais simples, teve um resultado de R$900 a mais que o outro. Então acaba que é um paradigma onde os produtores têm que começar a entender que você ficar da porteira para dentro, dedicar o curral, sim, isso é necessário. Mas se você não trabalhar o mercado, aí você pode jogar tudo que você fez até a hora do embarque do boi a perder, né? Aí o João vai falar um pouquinho, né, dessas ferramentas, dessas opções que a gente tem aí para poder minimizar. Posso quebrar o protocolo rapidinho? Claro. Ô Fabiano, você acha que quando você dominou essas ferramentas, mudou a chave do confinamento? Sem dúvida nenhuma, João. Não só mudou a chave, como mudou minha cabeça, né? Porque eu costumava dizer que o boi, muitas vezes, ele ficava 90 dias no coxo, né? Mas, na verdade, era 90 dias sem dormir, né? O boi estava no coxo, mas eu estava sem dormir. Por quê? Porque você fecha o boi hoje e tem uma notícia. A China é isso, a Ucrânia é aquilo. O que pode acontecer com o mercado? Aí você começa. Fala, poxa, se isso cair, minha margem pode reduzir. Se o Lula foi eleito. Subir, né? Essa eleição, se isso, aquilo. Então, o que acontece na prática? Você vai perder noite de sono, né? Então, a partir do momento que você faz uma antecipação e faz uma proteção futura, não é só para você melhorar o resultado, ou talvez você nem consiga melhorar o resultado, né? Porque para você melhorar o resultado, você tem que estar muito na hora certa. E muitas vezes essa hora certa é quase que uma loteria, né? Mas só de você ter uma prevenção de um desastre acontecendo, você já vai ter uma noite de sono mais tranquila, né, João? Isso aí é verdade. Não, é porque eu me sinto muito mais seguro de acelerar. Quando a gente vai falar de pecuária, tem a pecuária tradicional, que é a que a gente conhece a passo, e tem a pecuária que o Fabiano atua, que é uma você está dirigindo um carro a 200 por hora e a outra está dirigindo a 100 praticamente. E aí você tem que ter proteções a mais quando você está dirigindo a 200. Senão é uma coisa que você está sendo, vamos falar assim, você está bobeando mesmo e pode acontecer um acidente financeiro feio. E eu acho que as ferramentas casam muito bem ali. Igual, existe o seguro de preço mínimo, que não é, que seriam as puts, que não é nada fora do comum de custo. O cara paga, entra de novo lá dentro da fazenda, vai tomar conta lá do operacional, sem chamada de margem, sem muita dor de cabeça. Enfim, existem N ferramentas. E só para dar um exemplo, João, desculpa interromper, mas só para a gente dar um exemplo, porque para um produtor pequeno, médio, que tem, vamos supor, 100 bois, que ele tem uma expectativa de matar no começo do ano que vem. Vamos supor, olha, esses bois aqui eu vou matar em maio do ano que vem. Com essa quantidade, ele consegue fazer, que seria o custo, e vamos supor, se ele quer garantir uma rentabilidade de, sei lá, R$300 na arroba, que seria o custo estimado disso? Como é que ele faria isso na prática? E é algo que você faz, né? Como é que seria isso aí? Na prática, vamos falar o fluxo disso. Seria a gente destrinchar isso em arrobas. Quantas arrobas prontas você vai ter para vender? Geralmente, para conseguir operar bem opções, o mínimo tem que ser 5 lotes de contrato. Que aí a gente consegue brigar na tesouraria. Se a gente chegar de lote picado, os caras engordam a margem deles lá, até para se proteger também de oscilação de vários lotes ou de operação, às vezes que o cara quer ficar batendo lote por lote em opção durante o dia ou durante o mês. Então, para a tesouraria se proteger, ela colocou uma regra de 5 lotes. E então, assim, 5 lotes o cara já consegue comprar put, 5 lotes o cara já consegue bater contrato, comprar ou vender. Cada lote são quantas arrobas? 330 arrobas. E 330. Esses lotes então vai dar 1.650 arrobas no total. Esses lotes têm algum período? É de quanto em quanto tempo? Ou pode ser tudo de uma vez? Como que é?
tem vencimento todos os meses, no último dia útil do mês. Então, se o gado dele vai morrer, um exemplo, próximo do Natal, a gente vai operar um boi de dezembro. A gente fala bem assim, se for janeiro, um boi de janeiro, e aí vamos... Nessa conta que você fez aí, se fosse o boi a 20 arroba, seria mais ou menos 80 cabeças, mais ou menos, para dar os 5 lotes. 80 é alguma coisa, um boi de 20 certo. arrobas. E como é que seria? Vamos imaginar então a situação aí de 100 bois a 20 arrobas cada boi, né? Então daria aí 2.000 arrobas, né? A 2.000 arrobas, então, para ele estar matando no ano que vem. E ele gostaria de ter uma rentabilidade aí de R$300, né? Como que funcionaria para ele fazer essa put? O que seria o custo que o produtor teria para fazer essa operação? Geralmente essa informação, o produtor chega e fala assim, João, eu quero travar tal preço. Vamos dar um exemplo no mercado de hoje que está meio... tá negociando a patamares considerados baixos, né? E aí ele fala, João, quero vender R$300. Um exemplo, arroba R$300. Eu vou ficar vigiando o preço, vou anotar, vou colocar na minha agenda. Todo dia eu vou ficar olhando o boi, como eu já faço para outros clientes. Deu R$300, eu vou ligar para esse cara e falar, o boi tá R$300, a put tá X, o contrato tá Y, jogo todas as opções para ele, e aí ele vai falar, aí ele vai ter dúvida de um ou outro, se não foi muito bem esclarecido. Eu esclareço tintim por tintim, porque não pode ter erro, principalmente na primeira operação, eu acho que tem que ser algo bem sucedido ali. Uhum. E aí eu jogo essas opções, o cliente me retorna falando qual que ele acha que faz mais sentido, e eu opero. Se ele quiser esperar, eu vou ficar vigiando, enfim. Lógico que tudo acompanhado de informação e tudo muito bem esclarecido. Ô João, e só para a gente estar colocando aqui todos os mínimos detalhes, né, para quem está assistindo, acompanhando a gente, ouvindo aí, uma vez você comentou comigo que o preço ele oscila, né, que é como se fosse um seguro essa operação. Então, assim, isso. Às vezes ela pode custar, por exemplo, no exemplo que a gente deu aí de 100 bois a 20 arrobas, a R$300, a gente está falando de um valor total a ser protegido aí de R$600 mil. O custo financeiro disso vai oscilar tipo 2, 3, 4% mais ou menos, às vezes um pouco mais, é mais ou menos em torno disso que vai gerar. Vai depender de como que o mercado está precificando ali para aquele momento, se está mais pessimista ou otimista. Exatamente. Uma operação boa, ela tem que ela tem que rodar em torno desse valor financeiro que a gente falou. Então, uma operação que a gente está dando exemplo, que vai custar aí 100 bois, querendo vender a 20 arrobas, uma operação a R$300 arroba em torno de 600 mil. Então, vai gerar em torno de 3, 4% mais ou menos disso. E o que a gente quer explicar aqui para o pecuarista é o seguinte, se ele fez esse contrato, vamos supor, para 30 de abril, chegou no dia 30 de abril, o arroba está R$260 no mercado físico. Como que vai funcionar? Explica para a gente como é que vai funcionar para ele poder garantir essa rentabilidade de R$300. Como que vai se dar isso aí? Bom, eu vou simplificar para o instrumento mais popular, que é o contrato futuro direto, senão fica um assunto muito técnico. No contrato futuro, chegou na linha dos 300, a gente bateu um contrato, ele vai ficar travado ali a 300 e a cada 5 centavos que cair, que é a variação mínima do contrato do boi, vai tendo ajuste positivo na conta dele. Então, dos 300 até o preço de fechamento, se for R$240, por exemplo, esses R$60 ele vai receber ao longo do tempo em ajustes financeiros na conta da corretora, que vai somar a diferença da entrada do contrato menos a liquidação daquele contrato, que vão ser os R$60. Aí ele vai sacar da conta da corretora, jogar para a conta da fazenda, fazer reposição, enfim, o dinheiro é dele. É um ganho financeiro que aí ele tem que bater a caneta dele lá na conta dele para colocar que aquele dinheiro é um ganho. E aí ele pega o boi naquela data e vai vender no mercado físico frigorífico a 260 arroba. Ele negocia como sempre. Isso não altera, o frigorífico não sabe que ele está travando. É algo completamente apartado da venda do gado físico. Leandro, agora eu acho que seria interessante a gente dar um passo atrás e fazer alguns comentários que vai ajudar muito, principalmente se tiver produtor que está ouvindo a gente e esse assunto é novidade para ele, né? O que acontece? Quando a gente vai para o mercado fazer uma proteção, uma put, uma venda antecipada, a gente tem que tentar lembrar que a gente está vendendo esse animal a futuro, né?
Se a gente está vendendo esse animal a futuro, tem alguém comprando esse animal a futuro. Né? E quem compra quer comprar o mais barato possível. Quem vende quer vender o mais caro possível. Tá? Então, já citamos aqui no começo do podcast que nós temos oscilações grandes de mercado. Espera aí. Se sempre nós temos oscilações grandes de mercado e a gente está querendo vender esse boi antecipado na melhor opção, né, no melhor preço possível, quanto antes o produtor entender números ou datas, por exemplo, quanto que está custando a arroba produzida do animal dele? Ou seja, se é um animal de recria, qual que é o custo que ele teve desse animal até a hora que chegou lá para entrar no confinamento? Se ele está comprando esse animal, a conta é um pouco mais fácil chegar nela. Por quê? Porque é o preço do mercado. Né? Se ele está comprando um animal, então é o preço que ele está comprando, mais o preço de engordar o boi. Ele tendo isso em mãos e ele tendo a data da venda, quer dizer, na verdade ele tem que ter. Né? São dois números que é quase que uma exigência básica para você passar para estudar alguma opção ou ferramenta, né, que o João está citando. Por que eu te falo isso? Porque se o produtor não sabe quanto custou o boi dele, quando o João falar que tem, né, o exemplo do Leandro, uma opção aqui é 300, o que significa isso? Nada. Porque se o boi do cara foi 320, ele está fazendo a proteção a 300, ele está perdendo 20. Mas se ele teve, por exemplo, uma conjuntura que o boi dele está custando 250, esse 300 é muito bom. Então, eu acho que a primeira coisa que o produtor tem que fazer, saber é o seguinte, qual é o custo daquele produto que você está querendo fazer uma proteção? Número 1, isso. Número 2, quando é que você vai fazer a venda? Porque muitas vezes, se você fechar um boi hoje no confinamento, daqui a 90 dias, ou seja, 3 meses, você já vai ter que vender ele. Mas se você está planejando o seu confinamento para fechar daqui a 3 meses, quer dizer, 3 com 3, 6, nós temos um horizonte de 6 meses para frente, aonde dá um tempo maior da gente fazer uma proteção. Fabiano, mas o que o produtor ganha com isso? Ele ganha tudo. Porque nós não citamos que o mercado flutuou bastante. Então, se ele flutua, ele vai flutuar para baixo e para cima. Então, se ele tiver 6 meses para tomar essa decisão, ele vai ter 6 meses de chance, que é muito maior do que 3, do que 2, do que 1. Né? Muito maior uma chance de pegar o mercado num momento bom. Né? O João até citou, né? O momento tá muito ruim hoje. Então, não adianta o produtor chegar aqui agora para a gente e falar, eu quero fazer uma proteção. Quando você faz uma proteção, lembra que essa proteção é na bolsa. A gente tem um linguajar que a gente costuma dizer o seguinte, qual que é o prêmio que a bolsa está pagando hoje? O que é o prêmio? É a diferença entre a negociação a futuro versus o valor de hoje. Então, suponhamos que um boi hoje em São Paulo é 280 e a bolsa está 280, a bolsa não está dando prêmio nenhum. Qual que é a vantagem de você fazer uma trava a futuro? A não ser que você queira travar o estoque, diminuir o risco. Mas, com certeza, se você tiver 6 meses aí de antecipação, ou talvez 1 ano, né? O produtor está terminando um confinamento hoje e já pode pensar no confinamento do ano que vem, alguma coisa assim. Né? Quanto mais tempo ele tiver, mais chance ele tem de pegar um prêmio bom na bolsa. Por quê? Porque a bolsa ela trabalha muito com notícias. Impeachment, eleição, é China, é dólar, é guerra. Então, a bolsa ela vai oscilar positivamente ou negativamente em cima dessas notícias. Né? O físico não. O físico é mais, tem boi, o preço cai. Não tem boi, o preço sobe. A bolsa não, ela é muito sensível à fofoca principalmente. Né? Pode ser verdadeiro ou não. Às vezes sai uma notícia, né? Nós tivemos recente aí o caso da infelicidade, né, de um site muito conhecido que soltou que nós tínhamos pessoas morrendo por um problema de vaca louca. Uma vaca louca baiana, né? Exatamente. Então, assim, nós não temos esse problema no Brasil, impossível de acontecer, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque para a pessoa morrer de vaca louca, ela tem que comer uma carne contaminada e não existe, nunca teve história de animal com essa doença no Brasil. Então, era uma notícia falsa, né, que a bolsa despencou 3%, 4% em 40 minutos. Né? Depois que o mercado viu que isso não tinha nada a ver, ele voltou tudo. Né? Então, nós temos situações onde, de repente, a bolsa pode subir 10, 20, 30, 40 reais em 30 dias. Aí é a hora que o produtor vai ter oportunidade. Agora, se ele chegar para o João e falar assim, João, meu boi vai morrer daqui a 30 dias. Ele vai pôr uma corda no pescoço do João, cima, né? Não tem muita... Talvez 30 dias você não tenha uma notícia boa que faz o prêmio crescer e dá uma oportunidade boa. Né?
Exato. Não, eu até coloquei lá na apresentação de hoje um gráfico e os melhores momentos de trava e a conta muito simples. Coloquei um preço referência de R$300 e o gráfico do boi oscilando em cima. Então, quando o boi está 310, a put de 300, ela está custando, um exemplo aqui, R$4. Quando o boi está 320, essa put já está custando 2. Quando ele está 340, essa put ninguém quer ela. Ela está 1 e pouco. E aí é um momento bom de travar. Pô, você vai travar um gado que se seu custo for 250, 260, você comprando uma put nesse valor, eu acho que você dorme bem tranquilo. Você está com o mercado trabalhando empinado, com ágio ali, com um prêmio bom de bolsa. Você pode ou bater contrato ou comprar uma put barata e deixar o negócio no risco. Fica uma situação muito confortável da gente operar, trabalhar. A chance de erro cai muito. Agora, quando está no mercado sem prêmio de bolsa, que o mercado não está trabalhando com ágio no futuro, aí fica um mercado muito mais delicado, aí é uma proteção muito mais de estoque, algo nesse sentido, porque a gente está negociando sem prêmio, e aí acaba que o sentimento de esperança de uma arroba maior, o cara segurar o gado para tentar vender mais caro também existe com muita razão, porque está na operação ali para ganhar dinheiro, né? Ô, João, o que eu vejo, assim, disso que a gente está falando aqui e do que a gente tem conversado com o pessoal, é como que você tem que separar o emocional do racional nessa tomada de decisões. Ela tem que ser um padrão de negócio e não algo ligado à intuição, né? Porque justamente esses movimentos, eles têm sido muito contraintuitivos, né? E é justamente a melhor hora para fazer a operação é quando todo mundo tá otimista, Leandro, né? Mas lembra do que eu falei do linguajar popular do passar o bilhete. Lembra do exemplo que eu dei da revista ou da internet trazendo uma notícia que a arroba pode ir para a lua, né? Subir para R$370. Aí o que acontece nesse momento? O mercado todo está otimista, aí vem uma notícia dessa, fica mais otimista ainda. Você sabe o que acontece na prática? Ninguém tem vontade de travar o boi. Porque não sabe o preço que vai ficar. E é o melhor momento. O meu negócio é o pior momento que ninguém trava o real. Eu estava conversando, tem 2 semanas, ele vai estar até aqui com a gente. É um consultor que trabalha aí com a consultoria financeira, gestão, grandes propriedades rurais. E um cliente dele estava ali com mais ou menos uns 1.500 bois no confinamento aqui no Vale do Araguaia. E isso há 90 dias, mais ou menos. E aí ele pegou e sugeriu. Falou, faz uma trava, tá no momento bom, faz uma trava. Daria para travar quase que, eu não sei se era 280 não, ele conseguiu ganhar até 300, porque teria uma trava junto do frigorífico e mais uma questão lá que daria R$300. E aí o pessoal falou assim, demorou uma semana, falou, não, peraí, vamos esperar bater 300, esperar bater R$300. E aí nessa de esperar, porque tinha essa expectativa, né, de mercado, porque vai bater 300, começou a cair, e aí falou, não, vamos esperar mais um pouquinho que vai voltar. Não voltou, e como estava no confinamento, o custo diário disso é altíssimo. Eu sei que ele fez uma conta comigo lá, que o prejuízo, eu não lembro a quantidade, se era 1.500 bois, eu sei que ele fez uma conta lá que, vendendo no momento que tinha que vender, o prejuízo era em torno de R$1.400.000, mais ou menos, que aquele produtor teve, só por essa patinada que deu ali de não ter feito a trava no momento que foi sugerido, e, enfim. Isso aí você levantou a bola muito legal, porque quando você pega um prejuízo desse e pega um valor de uma consultoria, de um pessoal... Fica insignificante, né? Cara, fica muito insignificante. A conta se paga muito rápido. O Fabiano sabe disso, o Fabiano trabalha com isso, ele agora abriu a oportunidade de entregar a informação pro pessoal. E na hora que você dilui o preço que é cobrado do capital que você está colocando ali no coxo para correr um risco, cara, você divide um pelo outro e vê quanto que é. É ridículo. Então, assim, tem que ter mais informação, tem que tirar o preconceito ou o medo, não sei o que é, da bolsa, porque realmente é algo que está ali para trabalhar a seu favor. É uma ferramenta que te ajuda e te dá mais segurança até de você aumentar a quantidade de gado, aumentar baia aumentar coxa, aumentar tudo. Mas eu penso que é o que a gente está fazendo aqui. Falta mais informação. As pessoas conhecer mais o procedimento, como que igual vocês estão falando. Produtor pequeno, não precisa ser grande para poder fazer esse procedimento. Porque, sinceramente, 80 bois, 100 bois, é muito pequeno, é muito pouco, né? Para pessoa. Porque quem vai mexer com confinamento, muitas vezes,
é sempre a maioria que eu, como engenheiro ambiental, presto consultoria ambiental, é sempre acima de 1.000 bois, a maioria aí. Poucos que é abaixo disso. E aí ele, tendo essa informação, certamente ele vai estudar um pouquinho mais, buscar mais uma consultoria e poder também colocar o procedimento aí na bolsa, igual vocês estão explicando. E tem alguma diferença se ele for rastreado ou não? Como que é isso? O rastreamento já é do frigorífico. É vamos dizer, uma situação onde o Ministério da Agricultura faz, né, todo, o nome já diz, né, todo um rastreamento do animal para quando essa carne for vender lá na frente, o consumidor final tem uma segurança, né, que esse rastreamento está trazendo para ele um produto de qualidade, que não veio, por exemplo, de zona de desmatamento, que não teve trabalho escravo, que não teve alguma coisa na dieta que não deveria estar ali, que de repente esse animal tenha uma idade errada ou um padrão racial errado, né? Então o rastreamento ele é meio que como se fosse uma chancela, uma garantia. O que acontece? Quando você tem um rastreamento no animal, o frigorífico pode vender para países que pagam a mais por isso. E aí ele repassa um pouco desse dinheiro para o produtor. Hoje, mais ou menos em torno de Goiás, a R$3 a mais por arroba. Quer dizer, não vai mudar o resultado final do seu confinamento, mas ajuda, né? Então você vai ter um trabalho a mais dentro da fazenda para fazer toda essa documentação e tudo, e vai ter um valor financeiro um pouquinho melhor. Só que na bolsa praticamente não muda nada. Faz diferença. Exatamente. O animal rastreado ou não, ele China ou não, a bolsa só trabalha com uma coisa, arrobas. Certo. Né? E falando um pouco que você falou sobre desmatamento, o que vocês têm vivido sobre as questões ambientais de um confinamento, dessa produção aí de proteína animal que a gente vive aqui no Brasil e a experiência de vocês? Olha, as mídias sociais, elas aumentaram demais a velocidade da informação. Né? Sim. Vamos falar que há 20, 30 anos atrás, uma informação para chegar da Europa aqui para o interior de Goiás, por exemplo, gastava uns 1 mês, 6 meses, né? Alguém tinha que ir lá, voltar, ou passar na televisão, alguma coisa assim. Hoje não. Hoje é segundos. Você tem uma reunião, um simpósio lá na Europa que determinou, por exemplo, uma nova regra, você está online vendo o que está acontecendo. E da mesma forma daqui para lá, ou seja, se fizer uma coisa errada aqui, eles vão estar vendo lá no mesmo momento, ou seja, um trabalho escravo, um desmatamento ilegal, alguma coisa assim. Então, isso talvez o produtor do dia a dia não saiba, mas é muito bem vigiado pelos grandes frigoríficos. Para vocês terem uma ideia, eu acho que quase todo grande frigorífico tem um departamento... Todos têm. Só para fazer isso. Exatamente. Ou seja, eu vou comprar um caminhãozinho de 18 bois do senhor Benedito lá daquela cidade. Antes de fechar o negócio, ele pega o documento do CPF, inscrição da fazenda, o CAR, e manda para esse departamento analisar. Exatamente. A primeira coisa que eles pedem quando fala em questão ambiental é o CAR, para verificar se ele realmente fez o CAR, primeiro passo, verificar se a reserva legal dele está locada corretamente, se a APP está preservada e principalmente as regras do Código Florestal Brasileiro, né? Se área consolidada, se foi até dia 22/7/2008. Aqui em Goiás nós temos uma lei de passivos ambientais que também tem uma data muito importante, que é 26/12/2019. Quem desmatou até esse período, se for para atividade de pecuária ou agricultura, não tem que reparar o dano. Ele vai ser multado, ele vai ter as penalidades, tanto administrativa, ambiental e criminal, mas ele não tem que reparar o dano, que é um ganho considerável, se não for reserva legal ou APP. E, inclusive, esses dias eu recebi uma ligação de um pessoal do grande frigorífico querendo uma parceria, porque eles não estão tendo essa questão deles terem a consultoria interna, eles não estão conseguindo analisar pelo tanto de propriedade que é. Então, eles estão, a partir do ano que vem, vai buscar terceirizar esse trabalho para empresas que eles vão credenciar que vai fazer esse trabalho para ele. Então, não tem como. É muito fácil fiscalizar uma propriedade hoje. E assim, é muito importante a gente falar nesse assunto, porque eu acho que 95% dos produtores não tem ideia do que isso acontece. Não. Né? Não. Primeiramente. Segundo, eu acho que a dona de casa, o consumidor final da carne, a pessoa que não tem nada a ver com
com atividade, mas é um simples comprador, porque quase todo mundo come carne, vamos falar assim. Então, todo mundo é cliente da atividade que a gente está falando, mas quase ninguém está nela, né? Vamos falar que nós temos profissionais de todas as áreas que não estão no dia a dia, mas comem carne, vamos falar assim. E aí é importante as pessoas ficarem sabendo disso, por quê? Porque é muito simples um Leonardo DiCaprio vir soltar uma página do Instagram falando de uma besteira que muitas vezes ele nem conhece, né? Sendo que a realidade é muito outra, né? Hoje você ser produtor rural no Brasil, a questão jurídica, a questão contábil, a questão ambiental são coisas que estão dentro da fazenda, nos apertam e são muito sérias. E não tem como correr, né? E não tem como correr. Se você tiver um boi hoje, eu vou ser sincero aqui, que ele tiver numa propriedade, que tiver um problema desse ambiental, você não mata ele com ninguém. Ninguém quer ser o boi por preço nenhum. Então, muitas vezes a gente está vendo lá, porque a Europa criticou, não sei o quê, que o Brasil tem boi... Não tem isso. O boi que está nesse lugar, se é que existe, ninguém vai matar ele. Nem um frigorífico vai querer assumir um risco desse. Exatamente. Entendeu? Aí mesmo que você faça assim, não. Então, eu já vi casos assim, que eu vou pegar o boi dessa fazenda e transferir para uma outra, aí da outra eu abato. Tem como rastrear. Entendeu? E o frigorífico não quer esse pepino. Por quê? Porque você imagina que um frigorífico que mata 1.000, 2.000 boi por dia, quantos boi ele está matando no ano? Quantos mercados ele faz? Tem planta frigorífica aqui em Goiás que faz 150, 160 países. Cada país você tem uma certificação, você tem um acordo que eles exigem um pouco mais, um pouco menos. Você acha que o frigorífico vai querer arriscar fechar um negócio desse? E o tanto que é difícil ele conseguir, né, esse acordo, essa certificação. Uma habilitação para a China hoje, você pode entrar na fila, sentar e esperar. Tem frigorífico que tem 2 anos que está esperando e não consegue. Então, você acha que alguém vai arriscar comprar um boi seu que veio de uma área que ambientalmente ela não está certa? Nem em outra vida. Não, é impossível isso acontecer. Então, para quem está nos escutando, que de repente não é da cadeia, mas é um consumidor de carne que está sendo bombardeado por muita notícia errada, saiba que a coisa não é séria, não. É muito séria, é muito bem vigiada, né? E assim, a gente passa bem apertado porque são detalhes que não podem ser burlados, impossível de ser burlados, e está todo mundo de olho, né? Fabiano, e até uma dúvida minha, só retomando um pouco aquela questão do frigorífico. Hoje, um produtor que ele não queira fazer, por exemplo, ele diretamente a operação na B3, para ele fazer no frigorífico, como é que seria no caso aí de 100 bois? Ele consegue travar no frigorífico com essa quantidade? O que hoje o frigorífico tem exigido para poder fazer um contrato futuro? Leandro, e o que seria a melhor forma para ele também fazer uma trava mais adequada, né? Essa modalidade, ela se chama boi a termo, né? Nada mais é do que o frigorífico ir na bolsa e fazer para o pecuarista aquilo que o João estava comentando, né? Agora, o que acontece? Para o frigorífico fazer isso, o frigorífico tem que ter uma certa estrutura. A gente costuma dizer que tem que ter uma mesa de operações, né? Então, são poucos ou raros os frigoríficos que têm a mesa de operação. Então, não adianta você ir num frigorífico de médio porte, que de repente não está inserido nesses grandes, né, frigoríficos do Brasil. Um frigorífico regional, por exemplo, de médio porte. Eles não vão conseguir fazer para você. Por quê? Porque tem que ter esse conhecimento que nós estamos tentando trazer aqui, e tem que ter uma mesa de operações, quer dizer, não é só o frigorífico querer, né? Às vezes ele quer, mas não sabe nem por onde começa. Então aí já morreu no ninho, entendeu? Então assim, são poucos os frigoríficos, infelizmente, que fazem isso, mas existem, né? Agora, para você fazer isso, não adianta também você chegar de última hora e ligar para o frigorífico e falar, faz. Não, o frigorífico... A gente tem que entender o seguinte, qualquer frigorífico hoje, ele está matando 600, 800, 2.000 boi por dia. Quantos funcionários ele tem? Qual que é a logística de caminhão entrando e saindo, e carne chegando? É uma operação de guerra, é muito grande a operação. Então o frigorífico, ele se programa durante o ano inteiro para poder isso não falhar, porque não dá para você arrumar 1.000 bois da noite para o dia, não dá para arrumar 10 caminhões. É tudo, escala de abate, fluxo de venda de carne. Enquanto quando seu boi chega no frigorífico para ser abatido, a carne dele já foi vendida 30 dias atrás. Tem gente no mundo inteiro fazendo negociação, porque a gente tem que pensar o seguinte, quase nenhum país compra um boi, países compram cortes.
E o boi tem quantos cortes? Então você tem que vender, de repente, um filé mignon para a Europa. A picanha é melhor vender aqui no Brasil, que é o país que mais paga bem. Aí você vai vender uma fraldinha, de repente, para mercados da América do Sul. O Chile gosta de outro tipo de corte. A China gosta de outro. Tem então, a questão de dianteiro. É tudo, é detalhe traseiro. demais. E isso o frigorífico já faz toda uma inteligência, né? Aonde quando seu boi chega, já tá tudo organizado para a vida dele. Então pensa bem, se o frigorífico trabalha antecipado, né? Com todas essas situações, com a programação de 6 meses, 1 ano, se você vai querer fazer alguma coisa a longo prazo, uma venda futura com ele, conversa isso há 6 meses, há 1 ano de antecedência. E como você né? disse, né? Ele tem 2.200 produtos, faz toda essa organização. O cara tem um produto, que na verdade o produto dele é o boi. Você tocou no... Você foi na ferida, mas é verdade, né? É isso aí. Ele tem que ser organizado. Exatamente. Tem que jogar do time do cara. Tipo assim, ser parceiro do frigorífico, né? Porque senão fica aquela briga, aquele cabo de aço que raramente o produtor vai conseguir ganhar. Sim, né? não vai. A gente já viu muito. Ô, João, isso é uma questão assim, bem prática para o pessoal entender, né? O produtor hoje que nunca fez uma operação dessa, ele quer fazer uma operação na bolsa para poder garantir. Uma vez ele feito ali aquela questão burocrática na corretora, do cadastro, aquela coisa toda, e te passou aí o que é a perspectiva que ele quer. Então, naquele exemplo que a gente estava dando, eu quero travar aí 100 bois a 20 arrobas a R$300 para tal período do ano que vem. E você falou que vai estar acompanhando o mercado. Na hora que você viu que teve a oportunidade, se surgiu a oportunidade, você vai entrar em contato com ele dando ok, você faz a operação, ele tem que assinar alguma coisa, como que funciona? Ele só te transfere o dinheiro ali para a corretora ali depois? Forma de pagamento? Nada, hoje é muito tranquilo isso. Hoje ele abre uma conta no CPF dele, dentro da corretora, só entra e sai dinheiro pro mesmo CPF, então até para ele fazer TED para a conta, ele tem que fazer do CPF dele, isso às vezes trava, às vezes está no nome da mulher, enfim... E aí ele com o dinheiro lá, a gente vai fazer a operação, pode ser via telefone, ligação gravada, pode ser via e-mail, posso mandar uma autorização no aplicativo dele, é muito tranquilo, vai mais vamos falar assim, da habilidade do freguês do que a nossa. É bem prático, a burocracia é bem, hoje, vamos dizer assim, os pontos de atrito são muito baixos, não tem que imprimir nada, assinar, é bem prático para fazer a coisa acontecer. Bem prático, tem cliente que a gente tem um pouquinho mais de confiança, até que, tipo assim, já trabalha mais junto faz tempo. Às vezes o cara tá na fazenda, ele me manda um e-mail 5 horas da manhã antes dele rodar a fazenda, ou às vezes ele tá em trânsito, manda um e-mail com as ordens do dia, eu acordo e entro lá quando o mercado abre. Se chegou no preço desejado, eu já faço a boleto que a autorização já tá ali. Então, assim, tem como trabalhar de qualquer maneira. Se ele falar assim, João, eu 5 horas da manhã, tô com café tomado e tô montado para rodar a fazenda, eu não tenho tempo de mexer na internet e tal. Beleza, qual que é o preço? 300? 300. Tá aqui a ordem no e-mail, me dá um ok e prosseguir. No outro dia chegou 300, a gente vai bater o contrato que você me mandou. Tranquilo. Leandro, eu quero pegar o gancho e dar outra dica para a turma que está ouvindo a gente, que é o seguinte. Eu acredito que a maioria dos produtores não fazem nenhum tipo de proteção, né? Isso infelizmente é comum, mas não é uma coisa que tem que continuar assim. Isso pode mudar. Então, qual que é a dica que eu dou para todo mundo que está nos ouvindo agora? Acha um telefone de uma corretora, liga para o João, para qualquer um outro, vou puxar a sardinha para o João aqui, e faz uma proteção qualquer. Só uma. Abra a conta e faz uma proteção. Né? Põe o pé lá dentro. Por quê? Vou travar 18 boizinhos aqui. O momento tá bom, tá ruim, não vai e faz. Por quê? Porque o processo, ele acaba sendo simples, mas ele tem as suas etapas, né? Abrir a conta, se familiarizar com os termos, né? Entender como é que ele vai ter oportunidade de fazer ou não fazer. Uma vez fazendo isso, ele põe o pé para dentro do negócio e aí fica muito mais fácil, principalmente no momento de oportunidade. Porque não adianta o mercado tá dando aquele famoso prêmio, né, que a gente acabou te explicando aqui agora mesmo, e o cara não abriu a conta. De repente, até que ele abre a conta. Tem que ser rápido, né? Internet veio, internet vai, falhou alguma coisa no aplicativo, o prêmio, o mercado vira. Entendeu? Então, assim, o que eu recomendo? Abra a conta,
faz uma operaçãozinha que aí você já passou para a segunda etapa. A hora que você precisar de fazer um volume um pouco maior ou grande, você já está bem encaminhado no negócio, né? O alvo passa e tá sem bala no tambor, não tem como eu atirar lá da ponta, né? Exatamente. Então, maravilha. Pessoal, eu acho que deu pra gente compartilhar aqui, debater bastante sobre esse assunto. Eu acho que para quem não tinha familiaridade, eu só tinha ouvido falar muito superficialmente, deu para esclarecer muitos pontos. Pelo menos para nós, né? Eu acho que aprendeu um pouquinho mais aí sobre o assunto. E é isso aí. Alguém quer colocar mais alguma questão aí pra gente finalizar? Cara, eu queria pegar o gancho que a gente tem um produtor e tem um profissional da parte ambiental. Eu tive o prazer de rodar aí já 120 confinamentos e eu vi num espaço muito curto de tempo que antes a gente chegava e o cara falava assim, ó, o boi bom, não sei o que, ó lá o boi, João, tal. Nesses últimos anos eu tô indo, o cara tá me mostrando toda a parte ambiental, tá me mostrando o quanto ele vai ganhar. Desculpa o francês, quanto ele vai ganhar com a merda do boi, certo? Com o esterco ali mesmo. E ele falando, João, eu ganho dinheiro até com isso aqui, então eu além de ajudar o meio ambiente, eu tenho uma sinergia aqui que isso aqui vai para a chorumeira, jogo na roça, jogo no pasto e tal, e cuido do meio ambiente, mostra às vezes o cara faz energia com aquilo, e é muito bonito isso, essa evolução que a pecuária está passando é muito bonito. Ninguém maltrata animal mais, ninguém desmata para pôr pecuária para vender, o frigorífico não quer. Se existir, é um número irrelevante para o frigorífico correr o risco, não é nada que vai abalar a escala dele, ele não pegar um boi de desmatamento. Então hoje a pecuária, a agricultura brasileira como um todo, ela está muito verde, ela é a mais verde do mundo e isso tem que ser falado, tem que ser reiterado bastante, porque dá trabalho demais para esse pessoal produzir dessa maneira e eles ficam ali em cima e ficam zelando a propriedade da mata deles ali como se fosse algo que eles extrairiam lucro. Então é algo que eu queria falar, só pontuar, aproveitar a oportunidade aqui. E sobre a trave de preço, para mim foi algo que mudou minha cabeça, me garantiu um sono mais gostoso e eu levo hoje como essencial para a tomada de decisão nos negócios e no meu trabalho eu tento fazer o melhor, fazer o que eu faria para mim. Então eu acho que não tem nada melhor que isso aí para apresentar, essa é a minha consideração final e agradecer a oportunidade de estar no primeiro episódio, né? Uma honra, obrigado. Que isso, eu que agradeço. Sobre o que você acabou de dizer, eu sempre falo o seguinte, nós que estamos envolvidos com o agronegócio, a gente tem que demonstrar para as pessoas que não têm conhecimento que o agronegócio brasileiro literalmente é o mais sustentável. Isso é muito claro, com números, com imagens de satélites, é fácil de comprovar. E você falou duas situações, usar lá na lagoa para fazer uma fertirrigação, pode ser com a churumeira, igual você disse, ou então com equipamento de irrigação com maior tecnologia. Você pode fazer energia disso também. E hoje o que está mais acontecendo é a produção de adubo orgânico mesmo. Por quê? O confinamento, ele tem a dificuldade lá, o Fabiano sabe, da questão da manutenção. Então, essas empresas que fabricam esses adubos orgânicos, ela presta o serviço de fazer a limpeza desses currais, com a qualidade, com o equipamento deles, então já diminui um pouco o custo. E esse adubo orgânico, ele é feito com muito mistura fosfato nele, tem bactérias, tem várias formas de fazer. E isso está sendo vendido hoje a quase R$400 a tonelada. Então, é um custo que era custo, né? Era um passivo que hoje está virando um ativo e está gerando mais rentabilidade. É mais uma situação. É um ativo dos bons, cara. Exatamente, adubo orgânico, né? Você vai estar levando matéria orgânica, levando um nutriente para produção e outra coisa, não está usando só para pastagem, não. O pessoal que está comprando está usando na agricultura mesmo, para aumentar a produção de soja, de milho. Então, também quero agradecer o Leandro pela parceria de estar aqui e esse é o primeiro de vários e a gente vai aí cada dia levar mais o conhecimento para o produtor e levar esse conhecimento para ele ter sempre mais lucratividade e menos dor de cabeça e dormir mais tranquilo, conforme vocês dois falaram aí sobre a questão de ele estar passando essa venda desses boi aí na bolsa. E eu quero
fazer as considerações finais aqui, deixando uma pulga atrás da orelha do produtor, né? Vou fazer uma pergunta aqui para quem está nos ouvindo, né? Quanto tempo do teu trabalho você está dedicando ao mercado, né? Quanto tempo ele fica no curral, ele sabe. Quanto tempo que ele fica na fábrica de ração, ele sabe. Quanto tempo que ele está na compra, né, do bovino, né, apartando um boi, ele sabe. Agora, eu queria que ele respondesse para ele mesmo, né? Quanto tempo que ele está dedicando ao mercado. Talvez esse tempo está pequeno e ele tem que aumentar esse tempo, né? Porque se ele não fizer isso, corre aquele risco, né? Faz todas as etapas boas e na hora de entregar o boi, ele pode entregar no momento ruim e jogar todo o trabalho dele fora, num dia, né? Então, quero agradecer a oportunidade, que seja o primeiro de vários, né? E aí vamos que não pode parar não, senão a boiada vem e passa em cima da gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Pô, nós que agradecemos, cara.